Fala rapaziada, quem fala com vocês é Renan Keller. E gente, eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração que, cara, ele me incentivou muito a falar para você essa palavra. Sem perder muito tempo, vamos abrir em 1 Coríntios, a primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo 15, e eu irei ler do versículo 50 até o versículo 54, depois eu irei ler o 58. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Caraca. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se reviste da incorruptibilidade, o que é mortal se reviste da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Essa passagem, Paulo fala sobre os vivos, que ele fala que os vivos serão transformados, e eu irei destrinchar um pouco disso para vocês. No versículo 50, eu vou ler de novo para vocês. Está firme, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Claramente, há um comparativo que Paulo faz aqui entre a carne e o sangue, e a carne e sangue, e aí a corrupção. E logo após ele fala sobre, ele linka o reino de Deus com a deixa eu ler aqui, incorrupção. Então, senhores, é óbvio que o reino de Deus é um reino incorrupto, ao contrário de muitos reinos aqui nesse mundo. Infelizmente, no mundo, todos os reinos, né, os países, o mundo inteiro está se tornando um mundo corrupto. E não é à toa que Paulo fala para a galera de Corinto, da igreja de Corinto, isso. A partir daí a corrupção já tem se infiltrado no mundo, e eu creio que o diabo, ele tem muitos planos fortes, envolvendo a corrupção nesse mundo. E cara, se Paulo teve que escrever isso para a igreja de Corinto, que simplesmente é uma igreja onde todos nós que lemos essas cartas de Paulo para as igrejas, notamos que é uma igreja padrão, é uma igreja que nós queremos nos inspirar, porque o povo dessa igreja buscava o avivamento, jejuava, orava e lia a palavra de Deus. Porém, mesmo assim, Paulo teve que escrever para eles o seguinte, no versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu tenho certeza que o pessoal da igreja de Corinto estava em dúvida, estava desanimado, não estavam mais mantendo aquela firmeza que eles mantinham, não estavam mais inabaláveis, e Paulo teve que falar com eles isso, porque nada que Paulo escreve aqui é algo inútil. Pô, talvez eu tenha escrito para a pessoa errada, mas se está na Bíblia, alguém vai conseguir. Não foi isso. Ele escreveu as palavras certas para as pessoas certas, e qualquer pessoa que lê isso vai ser a pessoa certa para isso. Então, cara, a igreja de Corinto tinha essa dificuldade de se manter firme, de manter uma constância. E, cara, Paulo, ele deixa isso bem claro, bem explícito, que nós precisamos manter essa firmeza. Ele fala muito de corrupção aqui nessa passagem. E, gente, ele fala que a corrupção não vai herdar a incorrupção. Herdar é nada mais nada menos do que algo que é passado para você, algo que era de alguém e é passado para você, ou seja, o que pertence à incorrupção não irá passar para a corrupção. Se nós somos pessoas incorruptas, nós não devemos herdar a corrupção, porque nós somos incorruptos. Entendam isso. O reino dos céus não é corrupto, por isso ele não herda a corrupção, herda a incorrupção, o que é algo que se mantém firme, inabalável. A incorrupção é literalmente, esses são os significados da incorrupção: firmeza e ser alguém inabalável, alguém que não é atingido, e mesmo se for atingido, não se permitirá cair. A palavra de Deus diz que os que estão de pé
cuidem-se para que não caiam, cuidem para que não caiam. Gente, isso se aplica muito nessa palavra. No versículo 53 ele diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que no corpo mortal se revista da imortalidade. Novamente o comparativo, né? Da corruptibilidade para a mortalidade, da incorruptibilidade para a imortalidade. Paulo ama fazer comparativos, percebem isso só nessa passagem? Ou seja, o que é imortal é incorruptível. E, cara, ele claramente está se referindo ao reino dos céus nesse exato momento. Ele quer que nós sejamos o mais próximo do reino dos céus. E, gente, cara, que bizarro. Na palavra, quando Jesus ensina os discípulos a orar, ele fala, na oração do Pai Nosso, ele fala assim, na terra como no céu. E aqui, cara, Paulo aplica isso de uma forma automática. É uma coisa que já tá emaranhada nele, é algo que já tá nele. E, gente, isso é bizarro, cara, como Deus age na vida de Paulo. E Deus, creio e eu profetizo que Deus vai agir na sua vida, irmão. Deus vai agir na sua vida assim como ele age na vida de Paulo. Porque agora o Espírito Santo habita em nós, certo? E, cara, Deus é um Deus tão acessível, que bizarro. Quando nós falamos sobre morrer no mundo humano, eu não gosto de usar esse termo, porque aqui no plano terreno, nós que somos filhos declarados de Deus e vivemos como filhos de Deus, nós nunca morremos, nós não morremos, porque é apenas uma passagem, porque a vida de verdade que nós estamos para viver é lá no céu, lá no paraíso, onde nós iremos cantar Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, que é digno de toda a honra e toda a glória. Então, novamente, ele tá deixando isso bem claro aqui nessa palavra, como nós devemos negar a corrupção, como nós devemos negar a nossa carne, a importância de negar a nossa carne. E, cara, Paulo diz aqui, basicamente ele fala, gente, vamos ser constantes na palavra, vamos nos manter constantes, firmes. Eu não quero que você busque a Deus, não quero que você busque a Deus apenas na igreja, eu não quero que você busque a Deus apenas na sua casa sozinho, eu quero que você busque a Deus no seu trabalho, no seu curso, porque as pessoas que não leem a Bíblia veem vocês como a Bíblia, vocês são a Bíblia dessas pessoas, vocês que são filhos, precisam se alimentar da palavra. E, gente, no versículo 50, ele diz, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eu estou lendo de novo porque, biblicamente falando, a carne e o sangue representam um pecado, é algo mundano, é algo que vem da natureza humana, não vem da natureza de Deus, não é algo celestial, divino, é algo humano, sangue, a carne. Porém, como nós não iremos herdar a carne? É simples, meus irmãos. Eu irei usar um exemplo para vocês. Se eu fico um dia inteiro sem comer, não estando de jejum, se eu fico o dia inteiro sem comer, eu irei ficar fraco, porque eu não estou me nutrindo, eu não estou extraindo do alimento que eu costumo comer os nutrientes necessários para o meu corpo. E a mesma coisa se aplica à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso pão, o pão que sacia a nossa fome. E se nós não comemos do pão, nós iremos ficar fracos. Nós não iremos ter forças. Então, para nós seguirmos firmes e constantes e abundantes, inabaláveis, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. É algo completamente necessário, é algo que nós precisamos. Porque, cara, se você está desanimado, eu estive desanimado ultimamente, porque eu confesso que eu não tenho lido como eu lia anteriormente. Porém, cara, se você está fraco espiritualmente, se você não sente aquela firmeza que você sentia, se você tem se sentido uma pessoa mais corruptível, pode ser que você não esteja se alimentando da palavra de Deus. Pode ser que você não esteja se alimentando do pão. E quem não se alimenta do pão fica fraco. Então, irmãos, eu oro que essa palavra tenha sido edificante para vocês, que vocês tenham sido edificados assim como eu fui edificado com essa passagem, cara. Paulo é um homem de Deus, Paulo foi um homem correto, ele fala, né, para nós imitarmos ele assim como ele imita Cristo. E eu oro também para que todos nós sejamos que nem Paulo, que as pessoas nos imitem, assim como nós viemos a imitar a Cristo. É óbvio que nós não iremos ser humanos perfeitos, Paulo não indica isso. Porém, ele fala, cara, sejam firmes e inabaláveis. Ou seja, se mantenham, porque a partir do momento que você se posiciona como filho, o reino dos céus já pertence a você. Na verdade, você é quem pertence ao reino dos céus.
Então não venhamos a ser filhos pródigos. Gente, é isso. Espero que tenha sido super edificante essa palavra para vocês. Eu me chamo Renan e fico por aqui. Boa semana.